pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Gente, gravei para vocês vários tempos. Durante 2 dias eu gravei preparações, gravei um pouquinho da rotina de organização aqui da cozinha. Mostrei também para vocês preparos, né? Como que eu fiz uso de alguns preparos que eu preparei junto com vocês nos vídeos passados, né? Que vocês sempre me pedem. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É uma apanhada aí de 2 dias da minha rotina, de organização, de receita, de preparo. Tem muita coisa bacana, espero de verdade que vocês gostem. Fiquem aqui comigo, tá bom? Já chega dando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Terça-feira, estamos aqui por volta de 2 horas da tarde. Acabei de chegar da rua e eu trouxe algumas coisas do mercado e eu precisava colocar a cozinha em ordem, cozinhar feijão, organizar as compras que eu fiz. Já aproveitei ali e coloquei o feijão para cozinhar. Coloquei também um caldo de legumes que eu tinha congelado no meu congelador. Esse caldo de legumes ele já é refogado. Aqui, gente, eu tô separando limão, tomate que eu vou lavar. Comprei esses tomates, não estavam muito bonitos, mas estavam no preço bom. Vou aproveitar para fazer um tomate seco em conserva. Mas como sempre, né, gente, aquele higiene básico, a louça mesmo eu não lavei. A minha prioridade foi lavar os legumes e colocar as preparações em dia para só depois pegar na limpeza da cozinha. E aqui eu já aproveitei, já lavei os tomates, já lavei também o limão. E com indicação de vocês, né, gente, agora eu tô utilizando o sabão de coco para lavar os legumes. Alface, como vocês bem sabem aqui, né, eu sempre lavo, mas eu também deixo de molho, que eu já deixei ele na tigela para encher de água. E como eu já estava no pique, já coloquei as cadeiras em cima do sofá, porque a ideia é lavar esse chão da cozinha hoje. Mas para mim não perder esse ânimo, eu já coloquei as cadeiras tudo para cima, enquanto eu faço as outras preparações. Gente, para fazer esse tomate seco é muito simples e olha só, aqui eu tô utilizando tomate grande, mas eu gosto mesmo de utilizar tomate cereja. Eu acho que fica muito mais prático para se usar, sabe? Porque não precisa estar cortando, eles já são bem pequenos. Mas esse daqui tava na promoção hoje no mercado, eu resolvi usar. E para fazer o tomate seco, a gente precisa tirar toda a polpa. Eu não vou descartar essa polpa, eu vou usar numa salada, mas a casca com aquela carninha do tomate eu vou separar para fazer o tomate seco. Aqui, gente, já aproveitei para cortar cebola também, porque essa cebola eu vou utilizar numa salada que eu vou fazer. E vou utilizar também para fazer um patê que a gente vai congelar. Vou congelar uma grande quantidade de patê. É um patezinho que é sucesso aqui em casa. E não é de frango, não é de atum. É um patê bem diferente, vocês vão ver. Ele tem muita coisa e é muito saboroso. Dá para congelar e descongelar. Muita praticidade. Inclusive, eu comprei pãozinho também para congelar. O que eu tô cortando agora é talo de coentro, gente. Tá um cheiro maravilhoso nessa cozinha. Para fazer o tomate seco, gente, a gente vai adicionar bastante azeite, tá? Eu gosto de usar uma quantidade considerável de azeite, como vocês viram aí. Um sal grosso, eu tô usando sal de parrilha, mas você pode usar o sal refinado mesmo. Essas raspas de limão aqui é para nossa vinagrete e para nossa salada. Para o patê, eu tô utilizando queijo prato, 150 gramas de queijo prato, 150 de mussarela e 200 gramas de presunto. Vou picar tudo, não muito pequeno, mas aí vai da sua preferência mesmo. E aí logo a gente vai adicionar os outros ingredientes, mas eu já quero adiantar para vocês que para descongelar esse patezinho você precisa deixar na geladeira de um dia para o outro. Então você tira do congelador e põe no refrigerador e deixa de um dia para o outro, assim de manhãzinha você vai ter um patê maravilhoso prontinho para consumir aí durante o dia. Aqui, olha só, a nossa cebola, o talo de coentro vai dar um gosto todo especial nesse patê. Eu gosto de colocar milho também e tô colocando o pedacinho da polpa do tomate picado, mas não precisa ser a polpa, você pode colocar o tomate inteiro. Adicionando também sal de ervas, que eu já fiz com vocês aqui. E requeijão, você pode adicionar também requeijão light, se for da sua preferência. Tem um pouco menos de gordura. Aí é só misturar muito bem. E o melhor desse patê é que você pode colocar mais daquilo que você mais gosta. No caso, eu tô adicionando mais cebola roxa e talo de coentro, que eu acho que fica um aroma maravilhoso. E um pouquinho de pepino em conserva que eu piquei. E dá todo um toque especial.
E eu gosto muito de fazer a olho. Tem semanas que eu coloco mais requeijão, menos requeijão. Tem semanas que eu coloco menos queijo, mais presunto. É muito pessoal isso. E aí, gente, eu vou colocar nos potinhos. Assim, é só deixar no refrigerador de um dia pro outro, quando a gente for consumir. Durante o dia vai ter um patezinho ali fresquinho e saboroso. Se você não quiser congelar, você pode guardar na geladeira por até 4 dias. Façam essa receita, gente, sério, fica muito gostoso. Olha só, tomei a decisão de separar essa gaveta aqui do congelador, só pra mim conservar pão congelado, porque pão aqui em casa é uma coisa que não pode faltar. E eu vou separar essa gaveta aqui só pra guardar pão, porque eu não utilizo muito essa gaveta. Prontinho, gente. Enquanto tá no forno o nosso tomate, eu já separei as folhas de manjericão, já lavei. Olha só o ponto do tomate, como ele fica maravilhoso, gente. Tá um aroma aqui muito bom. Agora eu vou passar eles para o vidrinho e vou fazer 2 tipos de tomate seco. Um com manjericão, outra com casca e raspas de limão, que eu acho que dá um toque todo especial. Aqui, gente, a gente vai precisar adicionar azeite para conservar esse tomate. E não precisa ir à geladeira. Quando você coloca o azeite, a gordura conserva muito bem. É um conservante natural muito bom. E o manjericão aqui vai servir como um aromático também maravilhoso, junto com esse tomate em conserva. E aí a gente pode usar de várias formas. A gente pode usar no arroz, numa salada, num refogado, numa sopa. Vai fazer toda a diferença esse tomate seco aqui. Gente, olha só, tô descascando aqui com descascador mesmo, tirando a casca do limão e a gente vai colocando e depois vai cobrir com azeite. Você pode colocar também cravo, outro tipo de especiaria, um dente de alho, o que for melhor para você. Aqui eu tô reaproveitando o próprio limão que a gente tirou e vou colocar também na nossa conserva de tomate seco. Se você optar por fazer com limão, como eu tô fazendo, ele conserva por até 1 semana fora da geladeira ou 2 semanas na geladeira. Sem o limão e só com as cascas ou manjericão, você pode conservar por até 1 mês. E essa é, sem dúvida, uma boa opção para você aproveitar e utilizar aqueles tomates que estão na geladeira passando do ponto, ou até que já estão lá no mercado passando do ponto, mas está num preço muito bacana e você quer reaproveitar. Então tá aí uma opção para conservar o tomate de uma forma bem prática. Vocês viram como é fácil? Agora a gente enche com azeite até a tampa e conserva. Você pode utilizar esse azeite também para várias preparações diferentes. Estou num lugar um pouco diferente aqui. No dia seguinte, para dizer para vocês, gente, que hoje é quarta-feira, feriado. São 10 horas da manhã, vamos passar o dia no parque. E eu resolvi gravar para vocês um pouquinho daqui, o que eu trouxe de lanche. E vou mostrar para vocês também, a hora que eu cheguei em casa, a preparação do almoço que eu vou fazer com os congelados, com o que eu tenho pré-pronto lá, que vocês vivem me pedindo para mim mostrar para vocês como que eu faço para preparar aquelas preparações que eu mostro para vocês. O que a gente trouxe, Pedro? Melancia. Água. Suquinho de uva. Não. Quem lembra? Melancia e beterraba. Melancia e beterraba. Mais uma água. Um pouquinho de uva aqui Uma e o água bolo gelada. que a gente fez no vlog passado. Quem não viu, o link tá aqui na descrição. Gente, esse é um bolo de laranja com morango. Eu quero um bolo. Você quer um bolo? Você quer bolo? Consegue abrir? Abre aí. Ajuda? Não precisa. Força? Tá nosso pontinho. Pego. Conseguiu? Aí, pega seu bolo aí. Gostoso? Um pouco de água dessa daqui, ó. Põe um pouco dessa daqui que não tá congelada. Gente, o suco de beterraba com melancia foi sucesso. Você gostou, né, Pedro? Sim. Mistura um pouco de água aqui, porque ele tá congelado ainda. Isso. Agora você tampa e dá uma chacoalhada. Essa água aqui tá quente, ó. Aí como o suco tá congelado, vai dar certinho. Chacoalha devagar, tá? Gente, a ideia hoje não era fazer um piquenique, né? Eu tenho as preparações prontas lá em casa. A gente tomou um café assim bem reforçado. Então a gente não veio pra fazer piquenique, mas eu não deixei de trazer algumas coisas, né? Anda ainda, o que eu vou fazer quando eu chegar lá?
Mas antes de sair, eu ainda dei um bom adianto lá em casa, adiantei as coisas. Acho que eu coloquei roupa pra lavar também, lavei o quintal. E tô aqui, gente, estamos aqui bem tranquilo porque eu sei que eu vou chegar em casa e as preparações vão ser de 5 minutos. Vou aproveitar que eu tô aqui bem tranquilo, eu vou aproveitar para responder os comentários de vocês. Gente, o pessoal tava perguntando lá no vídeo que eu fiz o pudim, se aquele pudim, ele pode ser, se aquela forminha ela pode ir no forno. Aquela forminha, ela é própria para ir no micro-ondas, então se você utilizar ela no forno, em banho-maria, funciona muito bem. O pessoal que faz panificação para vender, confeitaria, usa muito dessa técnica, né, de colocar aquelas forminhas no banho-maria com papel alumínio por cima. Pode levar no forno. Eu fiz o teste de congelar o pudim cru, gente, naquelas mini forminhas de pudim e deu super certo. Deixar descongelar e preparar o pudim depois. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês nos próximos vídeos. Um tempo atrás eu passei por um processo de dieta, né, para perda de peso. E agora eu quero retomar essa rotina, então eu vou começar a gravar para vocês algumas preparações assim sem açúcar, com farinha de arroz, com farinha de aveia, que eu costumava fazer quando eu estava naquele processo de perca de peso. Então eu vou começar a gravar para vocês agora receitas fits que podem ser congeladas. Eu acho que isso torna a vida muito mais prática. Tem alguns tipos de salada que eu cheguei a fazer para janta e me ajudou bastante, então eu vou gravar para vocês também. Esse um mês fora da academia me trouxe 5 quilos na balança, só de barriga, né? Que é o que mais me incomoda. Não tô tão fora do meu peso, mas a barriga me incomoda muito. E eu fiz por um tempo jejum intermitente e me fez muito bem. Eu achei que me ajudou bastante nesse processo de perca de peso. Fora a organização alimentar, né, que você ter comida pré-pronta, saudável, evita de comer besteira, né, ajuda bastante. Porque se você tá com fome e aí você vai pegar a primeira coisa que tem na geladeira e não for uma coisa saudável, não vai ajudar nada nesse processo. Mas me ajudou bastante e vou compartilhar agora com vocês como que vai ser esse meu processo de voltar a comer mais saudável. A gente já come muitos legumes, muita verdura, muita fruta. Mas é diferente, né? Quando você quer perder peso. Tem um objetivo. Agora, gente, vou preparar o almoço. Vamos ver o que tem aqui na geladeira já adiantado. Então vamos lá, aqui eu tenho macarrão. Vou esquentar esse macarrão aqui. Tem frango também e batata. Tem uma saladinha pronta aqui que eu fiz junto com vocês. Então eu vou esquentar esse macarrão, salada e frango. Vou colocar um pouco dessa batata aqui que eu tinha feito pré-pronta. Vídeo de terça-feira, já sabe como que a gente fez essas batatas aqui. Gente, eu quero falar pra vocês sobre esse Marinex aqui. Vedamento dela é hermético. Ela é de 1 litro. Gente, super compensa, cabe tanta comida aqui. Eu guardei macarrão e encheu a panela. Então, tipo, pra família, pra você fazer essa organização alimentar pra família, esses potes são muito bons mesmo. Eu gostei bastante. Gostei bastante e tem link deles e na descrição pra comprar pela Shopee. Tá um preço muito bacana. Prontinho, gente, almoço pronto. Aqui eu tenho a saladinha, já temperei. O macarrão aqui, não parece, mas tem bastante macarrão aqui, ó. É bastante macarrão. E batata, que eu fiz junto com vocês também. E o franguinho que eu já tinha selado, eu só esquentei mesmo, não selei ele agora, tá? E é isso, agora a gente vai almoçar. Esse é o nosso almoço de minutos. Pra vocês, gente, como ficou aqui o freezer. Eu ainda tenho panqueca de frango com beterraba congelada. Tem um pouco de inhame que eu congelei. Cenoura também congelada. Aqui eu tenho cebola, bacon, caldo de frango. Quem lembra que a gente fez junto esse caldo de frango aqui natural. E tem limão em cubos congelados. É o que eu tenho, gente. Aqui é couve, que eu vou tirar
Ó, tá até com a etiqueta errada aqui. Eu vou tirar essa couve pra mim fazer hoje pra janta. Mas aí eu tiro e coloco direto pra refogar. Aqui eu tenho o pimentão, né, que eu preciso tampar. Esse pimentão aqui, deixa ele aqui em cima por enquanto. Aqui é o patê, ó. Eu já tirei um pra eu tomar café da manhã hoje. E o feijão, né, aqui tem mamão. Aqui é o filezinho de frango, ó, que eu congelei temperado já. Esse vai pra cima também. Deixa ele aqui, que já já eu vou vir organizar essa parte aqui. Tem que colocar algumas etiquetas aqui também. E ficou assim, gente. Tenho 6 marmitinhas de feijão. Eu gosto de potinho de plástico assim, porque é muito fácil de tirar depois pra tá temperando. Mas ele já tá com caldo de legumes bem temperadinho. Esse feijão tá uma delícia. Aqui é mamão, gente, que eu congelei pra fazer vitamina. Essa daqui é o que, gente? É uma lasanha. Esse daqui é uma lasanha que eu ainda tenho aqui congelada. Vocês acreditam, gente, que eu tenho uma lasanha congelada ainda? Nem eu acreditava nisso. Tá vendo? A gente não anota as coisas, olha como que fica depois. Não sabe o que que tem. Eu preciso colocar uma etiqueta aqui. E é isso, gente, ó. Feijãozinho. Patê, mamão. Aqui ainda tem umas misturas. Logo, logo eu vou abastecer com carnes aqui, mas por hora o que tem aqui mais do que suficiente para uma semana, levando em conta que eu ainda tenho esses preparos aqui, ó, de carne, tá vendo? Aqui é cupim, ponta de agulha para fazer na panela de pressão, e esse daqui é o cupim para fazer no forno. Desse jeitinho aqui eu já levo pro forno, só ponho na assadeira e levo pro forno, depois eu só abro para terminar de selar. Mas é muito prático. E eu tirei um desse daqui pra colocar na panela de pressão hoje à noite que eu vou fazer pra janta. E aqui, gente, eu mostrei pra vocês, ó, os pãezinhos congelados que eu gosto de ter. Separei essa gaveta aqui porque eu não uso pra muita coisa, né? Essa gaveta aqui, eu gosto de deixar ela... Vou deixar ela agora pra pão porque eu não coloco muita coisa aqui que eu tenho medo de esquecer os alimentos aqui embaixo. Então agora eu já sei que essa gaveta é só pra pão. Toda vez que eu quiser pão, eu venho procurar aqui nessa gaveta do congelador. Muito prático. E foi esse o vídeo, gente. A gente almoçou. Hoje é quinta-feira. Gravei pra vocês até ontem, que foi quarta-feira à tarde. A gente almoçou. E aí, gente, como a gente foi pro parque, tava muito calor. Eu fiquei muito cansada. Mas, assim, muito cansada mesmo. Vocês viram aí, não deu nem tempo, né, de eu chegar e já ir pro banho, porque os meninos estavam com muita fome. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Aí eu já cheguei, já preparei a mesa, já coloquei comida pra esquentar. Eu só fiz lavar a mão e esquentar a comida. E só depois que a gente almoçou é que eu fui tomar um banho, né, me reestabelecer. Porque não é fácil, né, ir no parque com crianças, você não para um minuto. Eu tava muito cansada e aí eu não gravei mais pra vocês. E... hoje, gente, eu já estou pronta aqui, já tô gravando outro vídeo pra vocês, tá bom? Então aguardem aí, porque amanhã vai ter outro vídeo. Essa semana eu tô postando um vídeo a mais aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar aqui, né, esse vídeo com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. E compartilhe aí também no status do seu WhatsApp, compartilha com a mãe, com a tia, com a prima, com todo mundo, que ajuda muito aqui no engajamento do canal. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, é Bia Cameiro, no TikTok também é Bia Cameiro, tá bom? Eu não posto muito conteúdo por lá, mas eu vira e mexe eu apareço lá nos stories pra dar algum recado, trazer alguma novidade. Então segue lá pra você ficar por dentro das novidades aqui do canal, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.